é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa? Uau! Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, eu estou até agora pensando como é que eu vou ler esse currículo, porque se a gente fosse usar só o tempo da nossa entrevista para ler esse currículo aqui, acho que ia ser uma entrevista inteira, porque eu até perguntei para ela nos bastidores, como é que deu tempo de tudo isso? Uma pessoa jovem, tem uma energia incrível, mas tem uma trajetória profissional, uma trajetória de vida surpreendente. O nome dela é Aline Bach. Ela é mentora, professora, palestrante internacional, está toda feliz aqui porque aconteceu algo muito importante na vida dela, ela transformou essas histórias também em livro, então ela é uma escritora também, vai lançar agora, dia 25 de março, aliás, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, então no dia 25 de março de 2025, teve marco na história dela, que é a escrita do livro O Poder da Autoridade e Como Elevar a Sua Marca no Digital. Ela é uma estrategista, já trabalhou com diversas áreas de negócios, tem uma carreira internacional de palestras, de apoio a mulheres empreendedoras. Enfim, a gente vai conhecer muitos detalhes de uma história surpreendente que você com certeza vai adorar. Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Adriano. É uma satisfação estar aqui, trazer um pouquinho dessa minha trajetória para inspirar pessoas, que eu acho que é o mais importante. Com toda certeza, muitas pessoas serão inspiradas, homens e mulheres, independente disso. Mas sei que você tem um foco e um propósito muito claro na tua jornada. Eu quero evidenciar esse propósito aqui para inspirar realmente as pessoas que querem seguir por esse caminho. Para a gente começar, porque tem muita história para contar, vamos no início? Vamos. Qual é a história que você conta da sua história? Uau, isso é uma pergunta profunda e ela é muito importante. É uma história de inspiração, uma história de resiliência. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alma empreendedora. E eu acho que muito disso vem do meu pai, que é um grande empreendedor. Então, eu cresci vendo esse exemplo. Então, eu sempre, para mim, estava implícito o empreendedorismo. Eu me formei, morei fora, em Barcelona, na Espanha. Voltei com 21 anos e abri a minha primeira empresa. E foi curioso, porque eu não sabia nem emitir uma nota fiscal. Quem nunca, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, a minha vida profissional ela está atrelada ao empreendedorismo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito... É como se eu tivesse um general dentro de mim e uma força muito grande de fazer dar certo. Então, eu comecei a empreender numa época que não existia mídias sociais. Olha, malemar existia o Orkut e eu comecei a criar. Eu formei em design na FAP, então eu tinha uma empresa, uma agência de design. E não tinha mídias sociais para você prospectar, para você ter novos clientes. No máximo era aquele Orkut. Então era na boca a boca, era panfletagem, site, eram outras formas de você divulgar o seu trabalho. E eu abri essa agência com um contador, com uma sócia, fiquei 8 anos com essa empresa e eu sempre criei histórias. Então, eu sempre tive essa tendência de criar histórias, de escrever histórias. Então, eu fazia o livro da vida do casal, o livro da vida do bebê, o livro do casamento. Eu sempre gostava de contar histórias. E não tinha recorrência. E essa minha história de resiliência, que eu acho que o empreendedorismo, ele está muito atrelado à resiliência. O empreendedor... A empreendedora tem que ter resiliência. E a gente toma muito não, né? Muito. Nossa, Adriano, como a gente toma não? Não vai dar certo, eu não quero o seu contato, não vou fechar com você, vou fechar com outra empresa. Então, a minha vida profissional, quanto mais eu tomava não, mais forte eu ficava. Ao invés de desistir, eu ia em frente. Porque muitos empreendedores desistem no primeiro baque. Desistem no segundo, desistem na terceira vez. Eu não desistia. Eu falava, bate, vem, que eu vou conseguir mais forte. Então, eu fui criando nessa uma resiliência, uma casca. Imagina, uma menina, 21, 22, 23 anos. Era muito difícil você prospectar, mas eu ia fazendo devagarinho, aí o boca a boca, fazer um logo, fazer um site. A partir daí, o livro, fui criando novos produtos. E eu sempre fui muito antenada no que está por vir, num passo para frente. Eu sempre tive essa visão de negócios.
Então, eu não ficava estagnada com aquela fórmula de trabalho sempre. Eu pensava no que eu podia trazer de mais, o que eu podia fazer para faturar, o que eu podia construir para poder dar o próximo passo. Nisso veio a minha história, veio um passo a mais. Eu escrevia de lutas do UFC pelo Twitter, aí nós já estamos falando de uma época que começou a vir forte o Twitter, mídia social, e eu sempre gostei de lutas. Meu pai, inclusive, via também comigo, né? Minha família, eu acompanhava a luta, o UFC estava em alta, MMA. Comecei a desenvolver um conteúdo de luta. Antes de você contar o sucesso que foi isso, porque eu fiz quase como o João Kleber agora, né? Para, porque esse ponto é muito bom e eu realmente quero saber mais sobre isso. Mas antes eu queria só voltar um pouquinho. 20 anos de idade já começou a empreender. Hoje a gente vive um momento com tantas oportunidades para os jovens, que com 20 anos de idade talvez a pessoa não saiba nem o que ela quer. Não. Assim, a gente vive realmente um desafio nessa geração de 20 anos de idade e ainda ter talvez para nossa referência uma mentalidade, um comportamento de uma criança de 13, pensando nas responsabilidades e na maturidade. Existe algo que você sente talvez que veio como um dom ou algo que te impulsionou? O que aconteceu para você ter tanta certeza de empreender e continuar empreendendo, porque não foi linear uma carreira, eu imagino, continuar empreendendo tão jovem? Olha, eu acho que é uma força que eu tenho muito grande, que nem eu te falei. Eu acho que poucas pessoas têm isso. Empreendedores de sucesso que você vê, eles têm algo em comum, que eu falo que é o eye of the tiger, o olho de tigre, é fazer acontecer. Eu sempre quis ser protagonista da minha vida. Eu nunca quis assistir, eu sempre quis ser a protagonista. Então, eu tenho uma força muito grande dentro de mim, que é fazer dar certo, mesmo que o cenário não esteja bom, mesmo que as adversidades venham, mesmo que caiu um cliente, você perde o faturamento. Eu sempre tive um mindset muito positivo, no sentido, vai dar certo. Eu sempre projetei o positivo na minha vida. Eu sempre projetei o difícil na minha vida. E não vejo barreira. Eu vou chegar lá. Eu vou fazer acontecer e vai dar certo. E dava certo. Eu vou fazer acontecer mesmo perdendo o cliente. Porque é o que você comentou. A minha retirada nunca foi linear. Eu nunca sei quanto que eu vou retirar a cada mês. E mesmo assim, eu vou fazer tudo acontecer que está no meu alcance para poder ter um faturamento bom. E isso é o empreendedorismo. É você conseguir construir mesmo na instabilidade que é. Porque quando você trabalha em empresa, é muito previsível. Você tem outras demandas, outros desafios. Porém, você vai ter o seu 13º, você vai ter seu bônus no final do ano. O empreendedor, não. O empreendedor, você acorda e dorme pensando no seu negócio. Como que você pode fazer para poder projetar mais, para poder acontecer? Então, eu acho que isso tem muito a ver com dom. Tem muito a ver também com o meu propósito de chegar lá. Eu sempre quis chegar lá, Adriano. Eu trabalhava no meu quarto. Eu fui casada há 17 anos, tenho 2 filhos. E eu trabalhava numa bancada embaixo da janela do meu quarto. Então, as pessoas que me olhavam falavam: ai, que bonitinha, está trabalhando em casa. Nessa agência. Quando eu casei muito nova. Eu casei com 24 anos. E aí, ela tá trabalhando. Ninguém tinha a noção que lá eu estava no meu mundo do computador e no que eu me transformei hoje. Então, eu lembro muito isso, das pessoas olhando para mim: ai, que bonitinha, trabalha em casa, cuida dos filhos. Era essa imagem que as pessoas tinham, porque ninguém sabia nada do digital. Ninguém entendia o que eu fazia, essa é a verdade. Muita gente não entendeu, só começou a entender depois que o meu nome cresceu muito. E eu tinha isso dentro de mim. Eu não queria contar com meu ex-marido para nada, financeiramente falando. E eu até dou essa dica para as mulheres que eu mentoro, nós vamos chegar lá. Você não tem que depender de ninguém para fazer suas coisas, para você comprar, para você viajar, para você, enfim, ou ajudar em casa. Você não precisa depender. Você tem que fazer a sua trajetória. Então, isso eu tinha dentro de mim muito grande, muito forte. Mesmo quando eu tive meus filhos, com a maternidade, eu sempre trabalhei.
Eu tenho 24 anos que eu trabalho. Teve um dia que eu até me emocionei, que eu falei, nossa, tem mais de 20 anos que eu trabalho. E é o que você falou. Hoje em dia você vê uma geração de jovens que 20, 25, 23. Eu tenho um filho que vai fazer 18, vai entrar na faculdade. Eu já comecei, estagiei, já empreendi, já comecei. Eu nem sabia. E no meu estágio também foi engraçado, porque nem chefe eu tinha. Então, era a minha assinatura para tudo. Ou seja, eu pilotava como uma empreendedora dentro de um estágio que eu tinha numa empresa, que eu passei 6 meses só. Aí que eu entendi que não era para mim, que eu queria pilotar e tocar a minha vida. E foi assim que aconteceu. Desde então, foi assim que aconteceu. Então, foi no trator, pegando lá o facão e batendo ali na selva, porque eu te falei, eu entendi que ao invés de ficar frustrada com as negações, porque não foi fácil, a gente fala hoje, mas e lá atrás não foi. Quanto mais eu tomava um não, mais forte eu ficava, mais determinada, com resiliência eu ficava, e sempre buscando um algo a mais. Eu nunca fico estagnada. Aliás, essa é uma dica até que eu dou para a audiência maravilhosa do Adriano. Se a sua vida está muito parada, tem coisa errada. Está na hora de rever isso. Cadê o desafio? Cadê o algo a mais? Cadê aquela força que você tem que ter para se reinventar? Porque as pessoas, elas acordam, vão trabalhar, volta, paga a sua conta e dorme, aí acorda, vão trabalhar. Não, você tem que se desafiar. A vida é muito mais que isso. Você tem que se reinventar o tempo todo, se desafiar. E esse foi o meu dom. Talvez aí o dom, talvez aí a energia que todo mundo fala, vem daí. Tem um ponto, fazer o papel aqui do advogado do diabo, tá? Quando a gente está vivendo uma fase extremamente delicada, a gente obviamente não sabe o começo da jornada, o final dessa jornada. Acho que em todas as entrevistas, nós já tivemos mais de 80 entrevistas aqui, e eu vejo que muitos empresários passaram por um processo muito desafiador na vida antes de ter uma virada muito grande. É como se fosse realmente um vale, né? Ele desce, depois ele começa a subir de novo. Só que quando você vive o processo da descida e quando você está em baixa para começar a se erguer, essa é a fase mais desafiadora, porque até então você não sabe o tamanho das suas forças. Suas forças são testadas neste momento. Sim. Quando você vive esse processo, parece ficar uma visão meio turva. Por mais que você tinha um sonho, um ideal, uma ideia, quando começa a dar tudo errado, continuar se mantendo firme nisso é desafiador. O que você enxerga que... Porque você vai começar a contar outras fases da sua história que te fizeram chegar nesse sucesso, mas o que você enxerga que foi o fator determinante para, mesmo nos momentos mais desafiadores, você continuar acreditando? Eu acredito que foram 2 momentos. Um que foi antes disso tudo. Eu tive um problema muito sério de saúde. Aliás, isso eu nunca contei em nenhuma entrevista, que eu já tive um tumor no pâncreas e eu sou uma sobrevivente. Uau. E Deus me deu uma segunda chance. E um tumor no pâncreas, eu tenho metade do pâncreas e 12 horas de cirurgia, 8 drenos, e eu estou viva. E nunca tive nenhum problema de saúde, nunca tive diabetes, tive 2 filhos, sou saudável. Então, eu entendi naquele momento o meu propósito de vida. Que nós vamos falar disso depois. Mas esse foi um fator de curtir e ser intensa com a vida, em tudo que eu faço. Curtir a vida. Em tudo que eu coloco a minha mão. Se você perguntar para meus amigos, se você perguntar para meus filhos, se você perguntar para meus clientes, se você perguntar para meus familiares, todo mundo vai falar isso. A energia que eu tenho positiva de fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer. Eu vou deixar a minha marca no mundo. Mas uma marca não de fama pela fama, uma marca de ter tocado uma pessoa que vira para mim depois de uma palestra minha e fala, você acabou de mudar minha vida. Uma pessoa de Portugal que fala, você acabou de mudar minha vida. Ou outra que teve um câncer e falou, você acabou de mudar o meu negócio. Esse é o meu propósito. Então, esse momento da adversidade que eu vivi foi muito forte, da questão da saúde. Esse foi um ponto. E o outro, foram muitos momentos que eu pensei em desistir. Muitos momentos, então, mas muitos. Existiram esses Existiram. momentos. Quando eu fui para o segundo momento da minha vida profissional, que foi minha agência de marketing digital, então eu saio do design e abro a minha agência, porque é isso que eu te falei.
Eu tenho uma visão de negócios e eu acho que isso todo empreendedor tem que ter. O design e aquele modelo de negócio não me gerava recorrência, não me gerava mensalidade. Eu nunca conseguia saber quanto eu ia retirar. E depois que eu entendi isso, eu falei, tá tudo errado. Eu preciso pensar numa outra coisa para eu conseguir monetizar de uma forma mais linear. E aí eu comecei a pensar no marketing digital. E eu caí de cabeça, mergulhei profundo em tudo quanto é estudo e me capacitei no marketing digital. Porque o marketing digital ia me trazer mensalidade. E é aí que eu te falo, aquela virada de chave que todo empreendedor tem que ter. Você não pode ficar estagnado achando que está bom. Você tem que pensar. Às vezes você tem que dar aquela tacada mais ousada, aquela tacada no pôquer, né, que você joga. E aí eu entrei na minha agência, fiz a minha agência L Digital, estudei com os grandes players do mercado. Isso a gente está falando, gente, de 15 anos atrás. Quando só tinha Orkut, aí entrou o Facebook, eu entrei junto com o Mark Zuckerberg, começou, o Twitter já estava vindo. Nesse momento da minha agência, eu tive muitas baixas também. Nem tudo são flores. E eu pensei em desistir em alguns momentos, porque as pessoas não dão valor. O marketing, ele é muito ingrato, porque você não consegue mostrar. É uma coisa que é difícil para um cliente que faz posts com você medir. Tá bom, você tem o seguidor, você tem isso, mas e todo o trabalho de estratégia que tem atrás? É muito difícil você medir isso, você mostrar isso, você validar. Então, eu tive momentos que clientes saíam ou falavam mal, mas eu nunca desistia. Eu sempre estava com essa força, tá bom, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso ofertar? O que mais eu posso oferecer? E aí eu fui construindo na porrada mesmo, Adriano. Foi assim, tiro, porrada e bomba, eu brinco. E a tal da resiliência, de pensar sempre o que mais eu posso fazer. Alguns momentos que eu cheguei a desistir, porque saíram 3, 4 clientes, abalou meu faturamento, eu tinha minha agência, eu tinha uma sócia que ficava no administrativo, depois ela se aposentou, e eu sozinha ali buscando curso online, o que eu posso oferecer mais? A estratégia, o vídeo, o que mais que eu posso fazer? E aí a mídia social foi subindo. Nesse meio tempo aí, foi quando entrou essa questão das lutas, que para mim foi foi um trabalho assim, muito interessante, que eu levava junto com a minha agência de marketing. Então, eu comecei a desenvolver um conteúdo para o UFC. Não é nem para o UFC, foi para as mídias de luta, como a revista Tatame. E eu comecei a rodar o Brasil, cobrindo lutas, escrevendo, entrevistando, porque eu falo inglês fluente, espanhol fluente, e muitos jornalistas não falavam. Então, eles começaram a me colocar em contato com os lutadores, enfim. Esse foi um parênteses curioso aí. E aí eu tenho uma história muito boa de determinação para passar, o que a gente fala, né? Se a gente inspirar uma pessoa que está assistindo aqui hoje, eu já estou feliz. Cumprimos o nosso papel. Eu estava no UFC Rio 1 com meu ex-marido, aquela febre do UFC, não sei se vocês lembram. 40, 30 mil pessoas na arena, lotado. José Aldo, Anderson Silva, lotado. Eu virei para o meu ex-marido e falei, tá vendo ali embaixo os bastidores? Pessoal credenciado, lutadores. Falei, um dia eu vou estar lá embaixo. Meu ex-marido virou, bateu assim, aham, coitada, né? Deixa ela sonhar. 6 meses depois, eu estava no UFC São Paulo. Uau. 6 meses depois, eu recebi dos Estados Unidos a credencial. Ou seja, determinação, foco, resiliência, sair da zona de conforto. É muito fácil, as pessoas acham que cai do céu. Ai, não acontece nada na minha vida. Nossa, ela está lá. Nossa, ela... Tá bom, mas você foi fazer? Você foi correr atrás? Você acordou e foi lutar? Não. As pessoas acham que tem que cair do céu a oportunidade das suas vidas. Por que eu cheguei no UFC? Porque eu ficava escrevendo de luta, eu comecei a ter relacionamento com as pessoas, eu fui atrás e as pessoas começaram a ver que eu entendia. Não era meu negócio. Eu não sou jornalista, não sou formada nisso. Eu virei uma colunista. E aí eu caí na graça, no seleto grupo, que era muito fechado de mídia
de lutas, né? Que até muitas delas é do Rio de Janeiro, eu caí naquele seleto grupo. E aí eu viajei Brasil, viajei Las Vegas, Estados Unidos, cobri a luta que o Anderson quebrou a perna, eu estava lá pela revista Tatame, ou seja, eu cheguei em lugares que muitos, até jornalistas não chegaram. Por conta da tal da determinação, que foi a mesma lá de trás quando eu criei a minha agência, e foi o que me permeou e que me permeia até hoje, que é a da minha agência de marketing digital, que foi quando eu parei o UFC, não deu para acompanhar tudo. Gente, esse negócio não dá, tenho 2 negócios, 3, 4, 10, não. Você tem que focar a sua energia, isso é muito importante também. Você tem que jogar energia. Tudo que você joga energia na sua vida, funciona. Você tem que semear e você tem que, né, plantar e depois você vai colher. Então, eu joguei muito da minha energia na minha agência, porque eu entendi que as mídias estavam em crescimento. Essa história do timing também. A visão que eu te falei. Tem que saber a hora. Eu apostei e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia você vê que a luta já não está tanto como era, né? E eu consegui jogar toda a minha estratégia, 15 anos, nas mídias sociais, e o meu nome só cresceu, 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 porque as mídias sociais só cresceram. E é um caminho sem volta. Eu falo que é um caminho que não vai parar. Então, a minha história está muito atrelada nisso, nesses altos e baixos, muito baixo, muito, muito, não foi fácil, mas muito orgulho de que cada vez que eu tomava um não, e até hoje, às vezes cliente sai, entra cliente, sai, abala faturamento, você tem que pensar, a equipe não está muito legal, você tem que ajustar. São vários pontos que permeiam o nosso mundo empreendedor. Só que você tem que ter inteligência emocional para poder passar e pensar o que você pode fazer de melhor como boa líder. Hoje eu tenho 4 funcionárias que trabalham comigo, né, a minha equipe, e traçando essa estratégia e crescendo. Mas a minha vida profissional mudou mesmo em 2020, em março de 2020, com a pandemia. Como você deve imaginar, Adriano, a pandemia foi horrível, né? Nós, todo mundo em casa, e eu comecei a dar as mentorias no Brasil todo. 1 ano antes, eu tive a ideia de dar mentoria, que nem eu te falei. Muitos clientes, não estou vendo valor, não quero mais a sua gestão de mídia social, não vejo resultado. Eu pensei em desistir, pedi emprego para o meu pai. Pai, me emprega aí nessa empresa? Meu pai, não vou te empregar. Você nunca foi empregada de ninguém, você é empreendedora. Você não vai se dar bem na minha empresa. Você vai continuar. E eu falei, tá certo, eu vou continuar. Mas bem com aquela autoestima baixa, eu estava numa época mal, estava para baixo. Falei, tá certo, eu vou continuar. O que eu posso fazer de diferente? Tal história, mais uma vez. O que eu posso fazer de diferente? Estudando o mercado internacional, estudando o mercado nacional, posso dar mentoria. Eu também posso ensinar pessoas. Então, eu posso atender quem não tem tempo e eu posso ensinar quem quer fazer. Muitas pessoas, aliás, as mais próximas na época, Aline, isso não vai dar certo. Não faça isso. Não vai dar certo, não vai funcionar. Sua mentoria não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo sim. A tal história, cuidado com as pessoas tóxicas que estão do seu lado. Isso é muito importante, essa mensagem, porque às vezes as pessoas que te colocam para baixo são as mais próximas de você. Normalmente são. Normalmente são. Não vai dar certo. E você tem uma ideia de ouro, você tem um projeto para você tirar como bom empreendedor. Não vai dar certo. Tá, com base no quê? Eu tenho até um ponto a respeito disso, né? Existem 2 fatores que influenciam as pessoas mais próximas a nos desanimarem, nos desmotivarem das nossas ideias. Um é o sentimento de proteção. Eu nunca segui por esse caminho, então eu não sei nem como te guiar por ele. Por isso é melhor eu falar que não vai dar certo. Melhor não ir, vamos por um caminho que a gente conhece. Felizmente seu pai teve essa postura de falar, não venha trabalhar aqui. Porque por mais que fosse um caminho que ele conhecesse, ele também conhecia o caminho que você deveria trilhar. Com Isso é maravilhoso. O segundo ponto é porque aí tem, e se der certo? Ela vai seguir por um caminho que nenhum de nós seguiu e ela vai viver coisas que nenhum de nós viveu. Então é uma mistura de amor e proteção com talvez aquele sentimento de eu também queria ter vivido isso. Com certeza. E no momento em que você consegue passar essa barreira, né?
Quando você consegue entender e ousar aquela tacada ousada que você tem que dar. Você tem que dar um passo a mais. Eu dei um passo a mais quando eu desisti da minha outra empresa e entrei na outra. Eu dei um passo a mais. O UFC, a luta, né, como um todo, para mim, foi um período que também não era meu trabalho principal, mas eu também me permiti, deu certo, se eu quisesse caminhar por aquela trilha. E a minha agência foi quando eu dei esse passo, agora eu vou dar mentoria. E aí eu comecei a dar mentoria, fiz uma palestra em 2019, fiz outra palestra em 2020, em janeiro, coloquei 40 pessoas na sala, e sem nem saber, né? Eu não sabia nem palestrar, não sabia nem... Criei o meu método. Eu criei um método de 10 anos, de 8 anos na época, de tudo que eu vivi, de mídias para clientes. Então, eu sabia as dores, eu sabia o que eu ia abordar no meu conhecimento. Eu sou uma pessoa, Adriano, que eu capto muito rápido a informação. Então, eu sou uma esponja. Eu pego muito do que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo de inovação, tendência, mercado, eu pego muito rápido. Só que eu gosto de passar, de ensinar. Eu não guardo para mim. As minhas meninas até brincam que falam que eu sou um caso a ser estudado, porque eu tenho tudo isso e eu ainda tenho 2 filhos. É muita coisa. E aí, eu comecei a dar essas mentorias, veio a pandemia, eu ficava 12 horas por dia no computador, atendendo o Brasil inteiro. Porque eram pequenas empreendedoras, pequenos empreendedores que só tinham o Instagram para se divulgar. Eles não tinham mais nada, não saía de casa, tinham que divulgar seus negócios. É uma lojinha de bolo, uma lojinha de roupa, era um profissional liberal, era um advogado. Então, eu comecei a rodar todo o Brasil, ficava 12 horas, eu não via o dia passar. Então, foi uma época assim que me marcou, e foi quando entrou a Renata Scarpa, a irmã do Chiquinho Scarpa. Ela entrou como influenciadora digital e ela ficou apaixonada pelo meu trabalho. A gente começou a crescer a mídia dela. E aí a irmã dela, que é a Fátima Scarpa, irmã do Chiquinho, também falou: eu quero também. Estou adorando essa estratégia, eu também quero. E aí veio o André Matarazzo, né, esse político, isso. E adorei o seu trabalho com as Scarpas, e aí veio a Cláudia Matarazzo, Rose Benedetti, eu comecei a pegar a alta sociedade de São Paulo. E aí o meu nome a crescer, e eu comecei a ganhar seguidor, e aí começou a ficar relevante o meu nome, e aí foi ficando cada vez mais encorpado, eu revitalizei toda a minha parte de ensino, e aí eu criei esse meu método de mentoria. Aquelas pessoas lá atrás que falaram que não ia dar certo a mentoria, dá vontade de falar: ai, deu certo. Nem precisa falar, né? Nem precisa falar, né? Já vem. E aí foi uma crescente. Nesse meio tempo todo, eu separei, né? Meu casamento, eu sou descendente de armênio, ele também era. Não deu certo, mas está tudo certo, a gente é muito amigo, deu tudo bem. Mas eu foquei a minha energia no trabalho, e quanto mais eu foquei, mais eu cresci. Embora para a minha vida pessoal é extremamente importante também, isso é extremamente importante, porém, eu foquei em ajudar as pessoas. Quando eu subi no palco a primeira vez, um palco maior, eu comecei a dar palestras, aí eu falei: agora ninguém me segura, eu vou dar palestra. Comecei a palestrar. E quando eu subi no palco a primeira vez para um público maior, que foi para 800 pessoas, num evento de médicos dermatologistas, eu entrei nesse evento, num lugar super bacana em São Paulo. Aquele segundo, aquela fração de segundo, eu entendi tudo. Eu entendi meu propósito de vida, eu entendi a minha missão aqui, eu entendi tudo. Eu entendi que eu tenho que ajudar as pessoas. E eu tenho que ajudar e transformar elas. Eu tenho que ser um instrumento. Se eu estou aqui, se eu fiquei aqui, se eu estou viva, e se eu tenho essa energia e conhecimento, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, eu comecei a dar palestras e entender essa minha missão de vida, que é justamente ajudar. E eu gosto muito, e eu criei esse nicho, Adriano, de 40 a mais, que era o público, Adriano, que estava largado. Era o público que não nasceu conectado. Você pega 20, 30 anos, o pessoal já está com o celular na mão, 10, nossos filhos pequenos, meu filho. Sabe mais do que a gente? Sabe mais que a gente.
E o 40 a mais? Por isso que era o público majoritário meu na mentoria, e é até hoje. Eu tenho um público 40 a mais, que não sabe. Ele é um avião no trabalho dele, no offline, mas ele não consegue trazer isso para o digital. Ele tem uma deficiência, ele tem uma dificuldade. Até nos bastidores a gente falou um pouquinho sobre o propósito do programa, né? Trazer histórias reais. A mídia digital ela foi inundada por pessoas que têm a ideia, a cabeça do digital, mas talvez não tenha legado, não tenha história. Sim. E existem muitas pessoas com muito legado e história que, inclusive, certos conhecimentos estão se perdendo exatamente pela falta de espaço para que essas pessoas se posicionem. Trazendo do lado familiar, né? Existem muitas receitas de vó que vão se perder. Porque a avó não passou para frente, o método, o formato, e a gente não vai ter mais esse conhecimento. A gente estava com uma dor de não sei o quê, a avó tinha um remédio de não sei de onde que ela tirava e conseguia curar nossas dores. E quantos problemas nos negócios, quantos problemas sociais, quantos problemas relacionais não estão sendo resolvidos porque as pessoas que têm esses problemas, a chave para esses problemas não tem espaço, não estão falando, não estão aparecendo. Então, que bom que você faz isso. Que bom. Eu assisti um filme do Robert De Niro, se eu não me engano, que é O Estagiário. Ai, maravilhoso. Extraordinário o filme. Uma pessoa extremamente focada nos negócios, preocupada com os problemas, e a solução de quase todos eles estava em alguém que já tinha mais de 50 anos na história do filme, que estava ali, estava fácil. Mais um ponto, só para talvez endossar isso, as empresas estão pagando curso de informática para novos profissionais, porque é uma geração que só sabe mexer no celular, não sabe mexer no computador. Nossa, curioso. Olha que loucura o que está acontecendo no mercado por esse gap que a gente está vivendo. Que parece que as gerações se afastaram tanto que o espaço ficou tão distante entre elas que os que têm essa sabedoria, esse conhecimento não estão aparecendo. Sim, é bem isso mesmo. E é bonito você ver que não tem idade para começar. A internet, as mídias sociais, elas são muito com o celular na mão, são democráticas. Você, com o celular na mão, você consegue gravar. Eu tenho um aluno de 88 anos em Curitiba, artista plástico. Eu tenho a nossa diva, Rose Benedetti, 84. A Rose eu levo nas minhas palestras. E ela não para de vender. Ela começou comigo com 4 mil seguidores. Ela era um fenômeno no Shopping Guatemi de bijuteria. Ela vendeu Yves Saint Laurent lá atrás, quando ninguém sabia o que era. Ela era uma referência na moda brasileira, na parte de bijuteria. E ela virou para mim e falou: Aline, eu quero vender no digital. Como que faz isso? Eu falei: espera, só que você vai ter que aparecer. Era aquele perfil super, super seco, sem pessoa, sem ninguém. Hoje ela fala, ela faz live, ela aparece. O que acontece? Está com 60 mil seguidores, vendendo pra caramba. Ela deixa as meninas no chão. E tem 84 anos, ela é uma inspiração, mostrando que não existe idade para você se reinventar. E é muito legal você pegar, eu tenho grandes cases de sucesso, mas também você pegar aquela pessoa, isso eu acho lindo, que é a tal história do meu propósito, né? Aquela mulher envergonhada, ou aquele homem, eu atendo muitos homens também. Eu não vou me expor, não. Não, o que vão falar? Vão me chamar de blogueirinha, não quero, não. Aquela pessoa que está lá no casulo, morre de vergonha. Quando eu começo a desenvolver a estratégia dela, ela vai renascendo, ela vai crescendo. Quando você vê, ela vira uma pessoa, um mulherão, ou uma autoestima que passa a barreira do digital. E ela consegue entender a força que tem. Porque eu falo que mídia social é um caminho sem volta, o digital é um caminho sem volta. E sabe, Adriano, que nem eu te falei, eu estou sempre o tempo todo pensando no próximo passo. Como ajudar essas pessoas, o que fazer mais, como, né, as palestras. Cheguei em Portugal e comecei a dar palestras também fora do Brasil, que foi no final do ano passado, que para mim foi um grande marco profissional. Mais uma vez, mas como que vai ser entrar no mercado internacional? Não vai dar certo. Não me fala que não vai dar certo, que vai dar certo. Se falarem que vai dar certo, talvez você nem faça, né? Exato. Eu sempre falo, quanto mais alto o desafio, é para lá que eu vou. Me chama que eu vou. Eu bato e vou. Não tem problema nenhum. Seja entrevista, palestra, desafios profissionais gigantes que aparecem. Acontece. Agora eu estou num momento de expansão internacional. Comecei a dar palestras fora, na Europa, pelo fato de eu ter essa facilidade com as línguas.
E cheguei nesse ponto e também fazendo coberturas. Estou com grupos internacionais para levar para grandes eventos como o SXSW, o Web Summit em Portugal, o SXSW que acontece em Austin, Texas, uma vez por ano, fazendo levando um grupo de pessoas para lá, para eles também terem essa curadoria personalizada, terem esse contato com as big techs, né? E entendendo o que está por vir. Eu tenho esse braço também na minha empresa, com 2 sócios fazendo isso, junto com o lançamento do meu livro. Ou seja, o céu é o limite, desde que você esteja disposto a ter resiliência e lutar por isso. Exato, acho que o céu é o limite de acordo com a proporção das tuas asas, né? Nossa, maravilhoso. E as asas, elas só se constroem, elas só se reforçam quando você as usa. Precisa ser utilizada, né? Tem uma frase que o Flávio Augusto disse, eu não sei se ele criou essa frase ou se veio de uma outra pessoa, mas passarinho que não sai da gaiola, o gato não come, mas também não voa. Então é uma decisão, tudo é uma decisão. Tantas histórias incríveis, acho que vale a gente trazer alguns pontos delas, e talvez essa pergunta vai trazer esse ponto. Quando que sua vida começou a dar certo? Quando eu entendi que eu podia chegar lá, quando eu acreditei em mim, quando eu entendi a força que eu tinha. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente olha muito para o vizinho, né? Para o concorrente, para outros grandes players, e você fala, não. Quando eu entendi quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito e o que eu tenho que fazer para fazer a diferença no meu mundo, nesse meu universo. Quando eu entendi quem eu era, é uma chama que tem dentro de mim que eu não consigo te explicar, uma chama que não se apaga de determinação. Quando eu entendi quem é a Aline Bach e a diferença que eu quero fazer nesse mundo, eu não quero só passar, eu quero marcar a vida das pessoas. Então, foi quando eu entendi isso. E quando você entende isso, Adriano, acabou. Pode vir a ventania que for que você vai passar. Então, quando eu entendi que ali era o meu mundo, era um mundo meu, eu construí sozinha. Eu tive apoio, claro, de outra pessoa, um conselho, isso, ok. Mas eu comecei na bancada do meu quarto, do meu ex-apartamento, do meu outro apartamento. Eu comecei com, ai, que bonitinha, tá trabalhando, ai, ela vai cuidar dos filhos, aquela coisa, até um pouco, né, da minha cultura armênia, aquela coisa, ai, a do lar vai ficar bonitinha. Não, eu não vou. Eu vou ser essa pessoa que vou fazer a diferença na vida das pessoas. E é engraçado que quanto mais eu dou a minha energia, mais eu recebo energia. As coisas acontecem. Eu ajudo muita gente no sentido de dou dicas, faço muita coisa, dou consultoria, às vezes nem cobro. Por quê? Eu quero ajudar. Mas isso volta, né? Uma coisa implícita. Você faz, mas você recebe. Eu gosto de cruzar negócios, eu gosto de cruzar profissionais. Poxa, o A precisa do B, vamos colocar os dois juntos para fazer negócio, sem ganhar nada com isso, mas para justamente transformar. Então, quando eu percebi quem eu era e a minha autoestima ser inabalável, imparável, foi aí que eu entendi tudo. Se talvez quem está nos assistindo quer contratar uma palestra sua, quais são os temas principais? O que faria talvez uma empresa, um grupo, um evento trazer o seu conteúdo? Então, eu faço muitos treinamentos em todos os ramos. Eu brinco que eu sou aquele cara do avental que abre e tem todos os relógios. Eu atendo todos os públicos. Então, eu tenho um público muito grande imobiliário, mesmo porque muitas vezes eles estão vendendo um apartamento. Você chega no Instagram dele, tá ele com 2 cervejas na mão, não dá, né, gente? Não dá, né? Então, o mercado imobiliário, dentistas, médicos, advogados, influenciadores, muitos empreendedores, é o meu carro-chefe também, é o empreendedorismo. Atendo diversos. Fui na Feira do Empreendedor, estive lá palestrando, palestra na Beauty Fair. São tantos eventos. Então, na verdade, o meu carro-chefe é a autoridade, que até é o tema do meu livro, O Poder da Autoridade, como elevar sua marca no digital. Eu trago muito isso. Quanto mais autoridade você tiver online, você tem que passar uma imagem elegante, você tem que passar um conteúdo interessante,
mais você vai conseguir gerar vendas e mais você vai conseguir um retorno para você. Então, eu tenho esse carro-chefe, que é a da autoridade no online, falando sobre estratégias para você crescer a sua marca, treinamentos dentro das empresas também. Então, eu falo muito sobre mídia social, como você tem que se posicionar. Eu tenho algumas palestras, mas a principal é a importância das mídias sociais no seu negócio, e onde eu trago também muito desse o poder da autoridade. Porque sem autoridade, hoje em dia, a gente está falando de mais de 2 bilhões de contas no Instagram. A gente luta pela atenção das pessoas. E não dá para você ficar copiando a fórmula do outro. Você tem que ser autêntico. O bom empreendedor é aquele que tem autenticidade, é aquele que busca trazer a sua verdade, o seu conhecimento, o seu conteúdo, mas conversar com a sua audiência. É o que eu falei, eu vejo muitos executivos e profissionais que têm isso no offline, relacionamentos, mas ele tem uma conta fraca, ele não entendeu ainda. Então, eu trago essas frentes, treinamentos, essas palestras também, muitos treinamentos e muitas palestras em cima disso, né? Mas são vários temas. Eu estive em Portugal e palestrei para médicos, 800 médicos, marketing médico. E foi 800 médicos em Cascais, na Sociedade Portuguesa de Medicina Estética. E foi muito interessante, porque no público tinha portugueses, italianos, espanhóis e alguns brasileiros. Né? E foi muito interessante ver também como a Europa está ainda começando a entender o que é mídia social. A gente está um pouco avançado. Nosso plano sempre é em cima dos Estados Unidos, né? Que é o number one, a referência no marketing. E é legal ver como existe campo fora também. Por isso que a minha ideia sempre também é trazer lá fora. Eu tenho clientes lá fora já, mentorados que não são do Brasil. Como a dor é universal. As pessoas não sabem se posicionar e trazer a sua relevância para o digital. Esse é um ponto muito importante, porque, inclusive, nós vemos algumas marcas que se perderam quando entraram para o digital, né? Algumas marcas que, pela falta de posicionamento, ou às vezes até pelo excesso de posicionamento, em algo que não condiz com a base que ela constituiu, que ela construiu, elas foram se perdendo pelo caminho. A gente sempre fala muito sobre, de fato, o propósito. A marca ela precisa ter um propósito claro e muito bem definido, inclusive para transparecer isso em todos os canais, seja ele digital ou não. Mas quando uma marca ela não se entende, quando uma marca ela ainda não está muito bem definida, muito bem posicionada, existe solução para isso? Com certeza. Tem que ter uma boa estratégia atrás. São vários pilares importantes que eu até ensino na minha assessoria, nas minhas mentorias e palestras. Você tem que ter uma estratégia muito bem clara. Porque se você não está bem posicionado, você realmente fica com aquela estagnado. Eu pego muitas empresas assim, quando eu dou a minha mentoria e assessoria. Eles têm a presença, mas não acontece nada. No final do mês, eles não captaram nenhum lead, nenhum cliente. Ele tem, mas ele não tem força, né? Ele não tem posicionamento. Então, existe uma trilha, assim, que você tem que ter de posicionamento, e começando pela sua autenticidade, né? Que eu acho que isso é o mais importante. As pessoas têm que ser mais autênticas. As marcas também têm que trazer seus valores de uma forma muito clara. Você tem que trazer essa autenticidade para o público. Isso é fundamental para você ter uma construção sólida. Porque é o que eu falei, a gente está em contato com milhares de empresas, milhares de profissionais, e você acaba sendo atropelado. Por isso que eu falo, Adriano, a importância do empreendedor não ficar estagnado. Eu já peguei diversos casos. Eu vou até dar um exemplo de uma marca. Ela colocou no digital, teve um e-commerce de muito sucesso, mas ela parou por aí. Eu já fiz algo inovador. O que acontece? Passa 1, 2, 3 anos, vem a cavalaria, te derruba. Eles passaram por cima, porque eles inovaram, eles fizeram algo a mais. Aliás, a gente fala muito de inovação. Inovação é uma das palavras que as pessoas, os empreendedores, eles têm que entender. A gente tem que falar de inteligência artificial, a gente tem que falar de inovação, a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado para implementar para o nosso mundo empreendedor. Por isso que eu te falo, e ficam paralisados naquela fórmula de 10, 15 anos. É uma empresa que não sai daquele formato. O que vai acontecer? Ele vai ser atropelado. De repente, por um jovem, de repente, por
uma coisa que você fala, como assim? Eu pego muito. Ele é mais novo que eu. Eu tenho 20 anos, 30 de experiência. Ele começou agora e está se dando melhor que eu. Ué, ele inovou. Ele não ficou parado. O empreendedor não pode ficar parado. É um movimento. A gente tem que sempre se movimentar para frente, o olhar para frente, não ficar estagnado, porque senão vem a concorrência e te derruba. Então, muitas dessas empresas que não têm esse posicionamento, se você começar a identificar, você vai reparar que elas estão estagnadas, no sentido de não acontecer nada com elas. Muito bom. Qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa? Uau! A razão social da minha empresa é transformar pessoas. A razão social da minha empresa é fazer essa diferença que eu falei. Seja a diferença que você quer ver. Nem que se for para 10, 15, 20, 30, 100, 100 mil. A razão social da minha empresa é entender que através da minha força e energia eu consigo mudar pessoas e ajudá-las a serem pessoas e profissionais melhores. Porque não estou falando só do profissional aqui. Quando você começa um trabalho de mentoria, de assessoria, de palestras, de livro, o que seja, e a pessoa foi impactada, aquela pessoa te abraça no final da palestra e fala, nossa, você acabou de mudar minha vida, essa é a razão social de eu estar aqui. Porque senão era muito mais cômodo eu estar em casa cuidando dos meus filhos, que também é muito nobre, ainda mais para a mulher que é tão difícil. Mas não é só isso. Eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. E essa mudança é para a minha comunidade. Eu sempre... a minha vida profissional começou lá na Espanha, quando eu morei sozinha. E foi muito forte para mim essa viagem. Quando eu saí da faculdade, fui para lá. Eu era menina, estava lá na Espanha, tinha sido operada um ano anterior. Aquela coisa, né? Tudo novo, eu sozinha, o novo, desconhecido, aquele medo, mas aquela coisa de eu vou conseguir. E aí, de repente, o ano passado, em julho de 2024, eu estou com 99.900 seguidores. E eu falei assim, eu vou buscar 100 mil seguidores na Espanha, em Barcelona, onde eu morei. Quando eu estava ali, estava lá, Adriano, com meus filhos, mostrando onde eu morei e tudo, aquela coisa, férias. Eu bati 100 mil seguidores em Barcelona. Uau! Aquilo para mim teve um... Não é o número, gente. Porque às vezes você tem 100 seguidores e está vendendo. Eu sempre falo, não é o número é uma consequência. Mas para mim foi tão simbólico. Eu me emocionei tanto de ver aonde eu cheguei sozinha, olhar minha trajetória. Os 100 mil era importante. O ano passado, em dezembro, eu tomei uma taça de vinho rosé, que em Cascais, no dia seguinte da minha palestra, eu chorava igual criança, olhando o pôr do sol e pensando, eu palestrei fora do Brasil. Eu consegui chegar aqui. Então, não desista. É difícil, é muito difícil. As pessoas olham minha vida, acham, eu estou vendo sua história. Você não para. Você está não sei aonde. Olha, você está agora aqui, você vai ali. Gente, eu fiz já 20 coisas hoje. Hoje eu já estive em um treinamento para 50 corretores. Vim aqui, estou aqui com o Adriano, depois tem outra reunião. Não paro. E não vou parar. As pessoas olham o glamour, mas tem que ter resiliência. E quando você põe na sua cabeça, é a lei da atração. E essa é uma mensagem que eu quero deixar muito forte aqui. Tudo que permeou minha vida foi a minha mentalidade otimista, foi eu visualizar que eu ia conseguir e que eu estaria ali. Eu vou bater 100 mil seguidores na Espanha. Eu vou entrar nos bastidores do UFC. Eu vou fazer funcionar a minha mentoria. Eu vou palestrar fora do Brasil. E eu cheguei. E fora outras coisas que eu vou fazer, hein, gente? Não parou por aí. Ou seja, lei da atração. Foca a sua mente. Não desista. Tenha resiliência. Mas não deixe de projetar o que você sonha. Empresário, mais uma vez, uma entrevista extraordinária. Um momento que traz para a gente, talvez, as percepções de quais são as reais habilidades que nós devemos investir cada vez mais. E se essa entrevista pode trazer uma habilidade com muita clareza, é a habilidade da resiliência.
Adriano, mas como eu treino essa habilidade? Se permitindo viver os desafios e se apaixonando pelo processo. Não tem como, não tem outro treino, não tem outro jeito. Não tem como você se tornar resiliente no momento fácil. Não tem como você se tornar resiliente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sem se desafiar. É impossível você conseguir construir resiliência sem dar cada vez mais ênfase e crédito para os problemas que aconteceram na sua vida e que te trouxeram para o momento que você está. Talvez tem gente que até tenha vergonha dos problemas que passaram, mas não, pelo contrário, foi isso o que fez você se tornar quem você é. E quando a gente fala sobre verdade e autenticidade, são essas coisas que te fazem ser verdadeiro. São essas coisas que trazem o seu propósito à tona. Porque se você viveu uma dor e você está ajudando pessoas através do teu testemunho, do teu depoimento, a não viver mais, a tua resiliência serviu para mudar a história de muitas outras pessoas. E como ela disse muito bem, toda vez que ela jogava energia, a energia voltava para ela. De uma forma tão forte, tão intensa quanto ela podia imaginar. Porque toda vez que você faz algo, você insiste naquilo, no teu chamado, no teu propósito, na tua visão, não sei como você quer chamar, e você consegue, você emanou uma energia para o mundo. Uma energia vital que demonstra que você está vivo, que você é capaz, e você vai transformar muitas vidas a respeito daquilo que você faz, independente do teu modelo de negócio, independente da tua área de atuação. Em algum momento ela disse aqui que quando ela descobriu o verdadeiro propósito dela, que era ajudar os outros. E no fundo, eu acredito que esse é o propósito de cada ser humano na face dessa terra. Servir alguém. Servir uma causa. Servir um propósito. Se tornar vivo em função daquilo. E vai doer. Vai ser difícil. Existirão momentos, como ela mesma disse, de desistência. Você pensar em desistir. E tá tudo bem também. Porque isso é parte do seu processo de amadurecimento. Tem uma frase que eu gosto muito. Se for para pensar em desistir, negocie com si mesmo para desistir amanhã. E aí, quando amanhã chegar, negocie de novo. E continua fazendo isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Quero agradecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador aqui em Alphaville, um espaço para você poder fazer o seu evento, o seu podcast, o seu talk show, o formato que você quiser utilizar o nosso espaço aqui. Agradecer ao Tim, que está por trás das câmeras, ao Adelar, o dono desse espaço. Agradecer a todos vocês que assistem ao nosso programa e fazem com que a nossa história aconteça. Nós também somos resilientes em estar aqui. Todas as pessoas que trabalham com a gente são voluntárias. Então nós queremos trazer essas histórias aqui para inspirar você que está no começo, no meio da jornada, talvez esteja pensando em desistir ou não, mas você encontrar similaridade nas coisas que você vive e nas pessoas que sentam aqui que têm sucesso. E de verdade, você não faz ideia do quanto eu quero que você sente aqui para também contar a tua história. Eu quero me emocionar junto com ela. E quero emocionar outras pessoas através dela. Você merece isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado por essa garra nas palavras, que dá para sentir de longe a tua energia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, pelo convite. E me estendo aqui, deixando vocês as minhas mídias e um convite muito especial, que é o do meu livro, O Poder da Autoridade, Como Elevar Sua Marca no Digital, dia 25 de março de 2025. Vai ser um prazer receber vocês, receber o Adriano também. Deixo, acho que as minhas mídias aqui, Aline Bach, e que você nunca desista, que você saia do sofá, que você saia da zona de conforto e que você faça acontecer. Se a sua vida está muito estagnada, tem coisa errada. Levanta, luta, você vai conseguir. É isso aí. Não se esqueça também de conferir se você está inscrito no canal, deixe seu comentário. As redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo, vai lá, começa a seguir ela, vai passar, com certeza deve estar com muito mais seguidores do que o número que ela falou aqui, mas a gente vai fazer esse nome chegar muito mais longe, eu espero, porque é uma história que merece ser contada. Muito obrigado por tudo, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, até a próxima entrevista. Até lá!